Em Brasília, 19 horas. Trabalhadores do Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil! Boa noite, amigos, aqui da Voz da Legalidade. É um prazer imenso estar conversando com vocês, trocando essas ideias, fazendo esse bate-papo diário. Meus amigos, vamos falar um pouquinho de uma coisa muito importante e que a gente está chegando ao final do ano, né? As pessoas estão, vamos dizer assim, nesse ritmo de finaleira de ano. Esses dias aí são dias bastante tumultuados. A grande questão que eu vou fazer a vocês, humildemente, quem sou eu aqui para propor questões de ordem filosófica, mas eu vou tentar arriscar alguma coisa de filosofia, porque, gente, a gente precisa pensar, né? A grande verdade é que a gente precisa pensar. O ser humano, ultimamente, tem perdido a capacidade de raciocínio. Aliás, vivemos uma época em que o culto à ignorância é algo que me assusta profundamente. E eu então peguei aqui um textinho aqui do La Fontaine. Eu tenho um livro do La Fontaine que são fábulas, são inúmeras fábulas. E realmente é uma melhor que a outra. E tem uma fábula chamada Os Seres Humanos e Zeus. Ele diz assim: disse que os animais foram os primeiros a serem feitos. Uns se viram dotados pelo dom da força, outros de velocidade, outros ainda de um par de asas. O homem que permanecia nu disse ao Deus: só eu não fui aquinhoado com nada. Mas Zeus lhe respondeu: não te dás conta do presente que eu te dei? No entanto, foste tu que recebeste o mais belo. Recebeste a razão, cujo poder é grande entre os deuses e os homens. Quem pode mais e quem é mais rápido? Reconhecendo que se tratava de um belo presente, o homem se inclinou e se afastou agradecido. O Deus honrou todos os homens, dando-lhe a razão, mas alguns não se dão conta da honra que lhes foi concedida e preferem invejar os animais, que não têm razão nem sentimentos. Os sentimentos até acho que tem, né? Mas vamos combinar uma coisa. O que eu acho importante nessa história aqui, nessa fábula do La Fontaine, né, é que é o seguinte. Recentemente, eu vi uma fala do Eduardo Bolsonaro, né, dos filhos do glorioso presidente, futuro presidente. E ele refutando lá o caso do cachorrinho do Carrefour. E até me surpreendeu que ele tinha um olhar assim, vamos dizer assim, crítico ao homem. Eu até achei que o Bolsonarinho iria dizer que maravilha, isso aí tem que bater no cachorro mesmo. Mas por incrível que pareça, ele até teve um gesto ali de humanidade, né? Um pouquinho de sobriedade. Olha, me surpreendeu positivamente. E uma das coisas que o Bolsonarinho falou ali, o Bolzinho ali falou, é que, né, que aquele homem é pior que alguns animais, etc, etc. Sabe o que eu vejo aí, gente? E ele diz o seguinte, ele disse mais ou menos que ele valorizava mais os animais que os seres humanos. O que é uma verdade, porque eles se preocupam realmente com os seres humanos ou com os animais? Ou com os animais. Porque, né, quem apoia um governo que quer tirar direitos do trabalhador não está preocupado com o ser humano, né? Vamos combinar. Então, assim, a gente vê aí uma questão de que a razão deixou de estar no mote das coisas e vivemos uma época de um extremo emocionalismo. É um desequilíbrio emocional. Então você é movido por ódio
De ambos os lados, de ambos os lados. Nós temos o ódio a quem não gosta do Bolsonaro e de quem gosta do Bolsonaro e não aceita a crítica do outro lado. Então nós estamos movidos a ódio, e o ódio nos dá uma força para agir, uma força de vontade, nos dá brios, e a gente acaba fazendo e cometendo coisas que depois a razão vai dizer, não, isso aqui não está certo. Talvez seja tarde se a gente não fizer nada para mudar. O problema, meus caros, é que a racionalidade não é simplesmente só algo para descobrir o que é certo e o que é errado. A racionalidade, ela é a capacidade de comparação e de avaliação. Agora, as pessoas que estão fanáticas, elas fazem comparações e avaliações? Fazem. Porém, a visão delas, elas têm uma catarata, né? A catarata é basicamente uma membrana na vista, né? E no cristalino, se não me falha a memória. Então, a catarata vai tirando essa capacidade, ou dos animais, ou dos seres humanos, de enxergar, porque é uma membrana que está fechando ali na frente. Então, a gente percebe, né, meus caros, que a gente está com uma catarata coletiva, em que não consegue enxergar, por exemplo, que o Bolsonaro tem coisas de um político comum. Ele não é nada diferente de políticos anteriores a ele. Mas isso ninguém precisa ser um gênio para enxergar isso. É você olhar. Só que sempre tem o quê? Uma comparação apaixonada. E aí quando tu fala e tu mostra uma fragilidade no discurso do Bolsonaro, na prática do Bolsonaro, os bolsonaristas vêm com o PT. Ah, porque o PT... Cara, eu não tô falando do PT, eu tô falando do Bolsonaro, e aí? Então eles tentam fugir, porque eles reconhecem aquilo, porém